Bem-vindos ao Observatório da Imprensa, nesta série de depoimentos em comemoração aos 15 anos do nosso programa. Trazemos hoje um comunicador que já aos 10 anos apresentava um programa infantil na TV Gaúcha. Hoje, ele dirige a segunda maior empresa em número de jornalistas e uma das maiores da mídia privada do país inteiro. No entanto, o grupo foi fundado há pouco mais de meio século e só atua no extremo meridional, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nelson Sirotsky, não é um desperdício uma empresa deste porte, desta qualidade, desta excelência, ficar restrita a apenas uma parte do país? Boa noite, Diniz. Boa noite, telespectadores. É um prazer muito grande participar dessa celebração dos 15 anos do Observatório de Imprensa. A RBS começa com a paixão de uma pessoa, de um homem, meu pai, nosso fundador, Maurício da Sobrinho, um homem de comunicação do sul do Brasil. Eu conheci muito bem. Ao longo de 55 anos, e nós vamos para o nosso 56º ano, nós desenvolvemos uma paixão pela comunicação a partir da paixão de Maurício pela comunicação, pelo rádio, pela televisão, pelo jornal no sul do Brasil. Ao longo dos anos, nós evoluímos. Nós somos uma empresa essencialmente de comunicação, conhecida como Grupo RBS, no Sul, na área de mídia, mas nós evoluímos para um grupo empresarial. Hoje somos um grupo empresarial que atua predominantemente na área de comunicação do Sul do Brasil, mas que também atua em outras áreas empresariais, em outros segmentos, sobretudo na área do mundo digital, de tecnologia que está avançando, fora do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas, sem dúvidas, somos uma empresa apaixonada por comunicação, que procura fazer a comunicação no maior nível de excelência, num mercado muito relevante, que são os mercados do sul do país, que, só para você ter uma ideia, são mercados do tamanho de um país como o Chile. Nós temos um dado importante da atualidade, a qual nós não podemos, que não podemos ignorar. Nós estamos gravando esse programa 2 dias depois das grandes manifestações de São Paulo e do resto do país. Hoje é quarta-feira, dia 19, e não podemos, embora o programa seja gravado, não podemos ignorar este fenômeno, que é um fenômeno que não é pontual, é duradouro, criou uma série de perplexidades e nós temos que ver o papel da mídia nesse processo. Como é que você vê tudo isso, Nelson? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito bonito da história do Brasil. Eu acho que é um momento muito impactante, é um momento muito relevante. Eu comparo o que a gente vê nas ruas do país acontecendo ao que aconteceu nos anos 80, Diretas Já, o que aconteceu nos Caras Pintadas. Eu comparo, quer dizer, como fenômeno social e político, aquele momento no país. E sem dúvidas, é um protagonismo diferenciado da sociedade como um todo e dos jovens em particular, que nós temos que prestar muita atenção. Muita atenção. Há sinais, há mensagens que estão sendo dadas para a sociedade brasileira, para os políticos, para os empresários, para as instituições e para a mídia. Mas, sem dúvidas, são sinais claros que estão aí. Quando se fala nesse momento do país, eu acho que nós devemos primeiro separar com clareza esse movimento bonito, que tem que ser ouvido, que tem que ser percebido, das circunstâncias de aproveitamento desse tipo de momento, que sempre acontece. Nós temos que separar isso, né? Eu estou falando desse movimento bonito, claro, e que tipo de recado até agora a gente está entendendo. Na minha visão, do ponto de vista da mídia, o que esta juventude está nos dizendo é que o protagonismo da mídia, nesse ambiente novo das redes sociais, do mundo digital e da comunicação tradicional, entre aspas, que aquilo que nós fazemos, e acho que de um modo geral todos estão fazendo de uma forma adequada a cobertura desse episódio, não é suficiente. A leitura que eu faço é que esta juventude está dizendo para mim, olha, nós queremos um protagonismo diferenciado nesse mundo novo.
E vocês, mídia tradicional, têm que incorporar esse protagonismo diferenciado. Então, eu, embora não faça reparos nesse episódio a qualquer veículo de comunicação, a qualquer empresa que eventualmente possa até ter sido alvo pontual de uma ou outra maneira, não faço. Sim, mas não foi dirigido. Não foi dirigido para aí, mas eu não faço reparos, né, com relação à qualidade da cobertura que está fazendo, mas eu, ao não fazer reparos, eu não deixo de considerar que tem uma mensagem também para a mídia nesse tipo de movimento, e é o nosso grande desafio, né, decodificá-lo e incorporá-lo no nosso dia a dia, nesse novo mundo que continua existindo também a partir do jornalismo, mas um jornalismo diferente. Um jornalismo que tem elementos básicos, que tem fundamentos básicos, mas que tem uma realidade nova, que é essa capacidade de integração, de comunicação, de mobilização a partir das redes sociais, a partir dos telefones celulares, tem um jeito novo das pessoas protagonizarem, né? E a mídia tem que estar inserida nesse contexto. Nelson, uma das interpretações, pelo menos a que eu me inclino, é de que a revolta, não é? Claro que não nesses termos, mas foi uma rebelião contra a previsibilidade, contra o script, não é? De repente, a campanha eleitoral é antecipada, já há prognósticos, os campos estão divididos, aí adia-se os aumentos das tarifas para o meio do ano, porque no meio do ano vai ter uma mini Copa do Mundo, a Copa do Mundo costuma abafar protestos. Então, esse script, esse roteiro, não levava em consideração, digamos, o imponderável, que é a vontade popular. Eu acho que eu situo esse movimento na linha do desejo de protagonismo da sociedade pacífica, dos jovens, e eu decodifico de que o que está estabelecido não é suficiente. A mensagem que eu tenho é, olha, esse ambiente político não me serve. Quer dizer, essa bipolaridade... Esta forma política não me serve. Esse ambiente institucional, né, em que as coisas acontecem e parece que está tudo bem, mas não está tudo bem, né, não me serve. Eu quero protagonizar, eu quero me posicionar sobre qualquer assunto, sobre qualquer episódio, né? E essa grande maioria silenciosa, e os jovens que agora se comunicam todos os dias, né? Tem a sua vida através dos Facebook, através dessas redes sociais. Eu digo, não, eu também posso participar. E necessariamente a minha participação não se dá exclusivamente no momento que eu sou chamado a participar, que é no momento do voto. Porque ainda não tem sistema melhor, no meu entendimento, do que o da democracia, do voto direto, da representação direta. Só que isso não basta. Eu quero um protagonismo no dia a dia de uma forma diferenciada. Então, eu decodifico o que está acontecendo como este desejo. E, nesse sentido, acho sensacional. Acho que é uma transformação, não é? E que tomara que todos, que a sociedade como um todo, absorva e faça mudanças, claro. Faça alterações, né? Faça alterações, né? E não quero, né? Sem dúvidas, né? A nossa formatação política é a que está observando muito. Partidária. Muito. A estrutura política do país. Eu não estou falando de partido A, B, C ou D, sim. Mas a estrutura política do país, quer dizer, o nosso modelo político do país, né, nós temos que prestar muita atenção no que essa garotada, essa juventude está nos dizendo. Agora, puxando o assunto para a mídia, e fugindo desses protestos, porque nós estamos aí a uma distância cronológica que não nos permite avançar, mas nós temos aí um episódio que é extremamente importante e que a mídia, os chamados jornalões, como eu os designo, não deu muita atenção, não é? Nós tivemos o chefe do judiciário
ministro Joaquim Barbosa, no exterior, num belo discurso em inglês, mas traduzido imediatamente, fazendo reparos contundentes à nossa imprensa, à nossa grande imprensa, né? Onde ele disse que a mídia brasileira não tem pluralismo, ela tende muito à direita, não é? Ele simplificou isso de uma forma, mas eu acho que é uma alusão, ele não tem poder para interferir na mídia e nem quis, não é? Mas como cidadão e como observador de um processo, ele fez um diagnóstico. Como é que você vê esse diagnóstico do ministro Joaquim Barbosa? Eu, com todo respeito ao ministro Joaquim Barbosa, eu acho que o ministro Joaquim Barbosa escolheu o fórum errado para fazer a sua avaliação. E no fórum internacional, quer dizer, esse é o tipo de discussão que nós temos que fazer na sociedade brasileira, quer dizer, não precisamos fazer em fóruns na Costa Rica, onde quem quer que seja. E acho que o ministro Joaquim Barbosa, com todo o respeito, quer dizer, ele fez uma colocação sobre um viés pessoal, sobre a sua visão pessoal, e não como presidente. Não. A sua visão pessoal. A própria colocação do ministro me parece passível de uma crítica, quando ele diz assim, só existem 3 jornais no Brasil, 3 grandes jornais nacionais. Eu gostaria de saber quais são os 3 grandes jornais do Brasil. Quer dizer, nós temos no Brasil centenas de jornais diários e jornal de circulação, jornal de repercussão nacional, nós não temos nenhum. Quer dizer, nós temos aqui a Folha de São Paulo. Uma referência. A Folha de São Paulo, ele se referia à Folha de São Paulo, ao Globo e ao Estado. Como os jornalões. Os grandes títulos do jornal. Mas na realidade, o Parque Nacional de Jornais são mais de 100 jornais diários, né? Na própria Associação Nacional de Jornais temos mais de 150 jornais diários que são afiliados. E não são jornais nacionais, são jornais locais, na minha visão, no conjunto com este pluralismo, com esta abertura, com esta transparência, com esta liberdade, com esta independência que o ministro deseja, que o ministro solicita e que, no meu entendimento, existe na imprensa brasileira. Existe na imprensa. Eu, em absoluto, posso concordar que a imprensa brasileira seja segmentada de direita, ou seja segmentada de esquerda, ou seja segmentada de centro. Existe uma pluralidade e que reflete, né, o que deve efetivamente existir numa sociedade democrática, com liberdade e com independência. Isso vai nos conduzir, mas também não vamos nos deter muito agora, porque é um assunto que vai exigir um pouco mais de reflexão. Por que um jornal como o seu, a Zero Hora, não está aqui, quer dizer, não está entre esses jornalões, entende? Porque é essa pluralidade que está faltando. Nos Estados Unidos, vocês têm o Los Angeles Times, Chicago Tribune, você tem o Miami Herald, são jornais regionais que repercutem nos grandes centros. Mas a Zero Hora está aqui. A Zero Hora está aqui. Quer dizer, o nosso foco são as coisas que acontecem no mundo a partir, no caso da Zero Hora, do Rio Grande do Sul. Como o Diário de Santa Maria é a partir da cidade de Santa Maria. Sim. O dramático episódio que aconteceu lá na Boate Kiss, lá em Santa Maria. O mundo participou daquele episódio, porque aconteceu em Santa Maria, a partir do Diário de Santa Maria, que é um dos jornais do Grupo RBS. Então, quando eu digo assim, eu não aceito não estar... Nós temos, e eu estou muito satisfeito, quando eu assisti nesse programa aqui, o depoimento do Warren Buffett. Warren Buffett e a sua inserção no mundo do jornalismo lá nos Estados Unidos. A crença do Warren Buffett é a nossa crença nesse mundo. O jornalismo local, quer dizer, a inserção das comunidades, ele chama de tribos. A inserção das tribos a partir de um jornalismo e de uma marca que um jornal provoca, porque ele é parte de uma tribo, é a grande tendência do jornalismo. Sim. É o grande caminho do jornalismo. E é isso que nós acreditamos. Então, nós acreditamos que os nossos veículos, as nossas empresas jornalísticas, as marcas de jornal, que elas refletem como ninguém
Elas têm a obrigação de refletir como ninguém o que se passa naquele ambiente. Por isso que uma das linhas mestras, centrais da nossa linha editorial da empresa é o localismo. Tem aí outro dado da atualidade que preocupa muito, não apenas os jornalistas enquanto corporação profissional, mas a própria sociedade, porque o assunto começa a transbordar, que é o processo de enxugamento que, de repente, aconteceu na mídia. A partir do início de abril, vazou que o Estadão ia fazer um corte grande, um enxugamento no número de páginas e cadernos. Logo em seguida, as outras empresas também, Folha, Veja, em suma, TV Record, em suma, todos entraram nesse processo de enxugamento e isso ficou visível, não é? Eu já citei aqui que, de repente, eu que demorava, sei lá, 1 hora para ler todos os grandes jornais, hoje leio tudo em 20 minutos, não é? Isso é ruim, não é? Nem todos leem todos os jornais, mas, de qualquer forma, seria mais interessante que houvesse mais profundidade. Isso no momento em que a mídia impressa precisa mostrar o seu potencial, o seu diferencial. Como é que você vê essa crise? Eu vejo, assim, como um dos fundamentos desse jornalismo que você defende, que eu defendo, jornalismo sério, contributivo, fiscalizador, né, participativo da vida das comunidades, da sociedade, eu vejo como fundamental para que se faça esse exercício a independência econômica. Só se pode fazer esse tipo de jornalismo com uma sustentação econômica adequada. Nesse sentido, vamos lá. O que a gente observa hoje na indústria jornalística no mundo e no Brasil em particular? No Brasil, em particular, nós vivenciamos uma questão conjuntural. Quer dizer, nos últimos 3 anos, a economia brasileira não cresceu nos níveis que se gostaria que crescesse. Isso acaba afetando a atividade econômica, os resultados, as receitas decorrentes da atividade jornalística, elas não têm, assim, elas são impactadas por essa situação conjuntural. E que leva, no meu entendimento, naturalmente, as empresas, cada uma do seu modo, a fazerem os ajustes, a tomarem as providências para preservarem a atividade e preservarem essa independência fundamental para o exercício desse jornalismo puro. Evidente. Agora, tem uma situação conjuntural específica uma situação estrutural específica das empresas jornalísticas, antigos editores exclusivamente de jornais, de mídia impressa, né, de jornais impressos, que aí não é uma questão estrutural brasileira, mas é uma questão mundial, que há uma transformação, estrutural desta indústria, decorrente, e o impacto também está relacionado com a independência econômica, decorrente da migração de uma das fontes de receita para a televisão. Para a televisão e para outros meios. Né? Para outros meios fragmentados, que é a publicidade. Né? As empresas jornalísticas, né? as que ficaram nesse contexto, elas, no mundo inteiro, estão perdendo, ano após ano, um pouquinho da receita e indo para outros espaços. Isto determina, Diniz, no meu entendimento, um desafio gigantesco para quem quer fazer jornalismo, esse jornalismo inserido com independência. É de realmente isso, as empresas precisam fazer, se o foco é o jornalismo, uma reformatação do seu modelo de operação para sobreviverem e continuarem sendo relevantes na construção da sociedade. Então, o que as empresas no Brasil e no mundo estão fazendo, cada uma escolhe o seu jeito, cada uma escolhe a sua maneira, e isso é outra beleza do mercado. Isso é outra beleza do mercado. Uns acertam, outros erram. Isto é assim, né? Cada um faz, né, aquilo que entende que tem que fazer para a preservação desta condição de fazer jornalismo nesse mundo novo. Nós da RBS, me permite dizer, nós estamos muito preocupados com isso,
estamos investindo profundamente nessa metamorfose, nessa transformação, porque nós achamos que sim, há espaço para o jornalismo de qualidade, o jornalismo sério, o jornalismo responsável, o jornalismo independente a serviço do cidadão. Mas para que isso seja feito, nós também temos que agir, nós também temos que fazer coisas. Nelson, vamos fazer um breve intervalo, voltamos já porque este assunto é quente. O Observatório da Imprensa está de volta com uma entrevista especial com o presidente do Conselho de Administração do Grupo RBS, Nelson Sirotsky. Nelson, o assunto é muito relevante e o que você disse no final do primeiro bloco valia a pena a gente avançar um pouquinho. É que você dá a entender, e muito claramente, de forma muito explícita, que as empresas de comunicação elas têm que ser multimídia, para que elas, diversificando, elas possam procurar novas fontes de receita e não perder aquela coisa tradicional, que é a mídia impressa, que, digamos, é aquela icônica, não é? Do processo de informação. Como é que você, então, analisa as empresas que se fixaram na mídia impressa? Não é? Eu vejo assim, ó, as empresas que estão focadas exclusivamente no jornalismo, ela tem vários desafios. Jornalismo impresso. No jornalismo impresso. Não existe mais o mundo real. Não existe mais apenas o jornalismo impresso. Não, isso... Não existe mais. Quer dizer, nenhuma empresa no planeta Terra que faz jornalismo pode pensar em se fixar no jornalismo impresso, porque quem assim o fizer vai desaparecer. Vai desaparecer. Evapora. Vai desaparecer. Então, esse é um desafio. A inserção do jornalismo nas novas plataformas e está do lado dos seus leitores, seja em que plataforma o leitor quer acessar a informação. Agora, o grande desafio que nós temos, que nós falamos no bloco anterior, é exatamente essa. Houve uma migração da receita, de uma das receitas, que é a receita de publicidade, para outros meios. O desafio das empresas que fazem esse jornalismo novo, que não é só o jornalismo impresso, que é o jornalismo que tem vídeo, que é o jornalismo que tem áudio, que é o jornalismo que tem interação, que tem rede social, é de buscarmos novas fontes de receita para substituir aquelas receitas que nós estamos perdendo para outros meios. E estas novas fontes de receita vão gerar, no nosso entendimento, a sustentabilidade destas empresas jornalísticas. Perfeito. Esta é a visão. O desafio é aonde nós vamos buscar essas receitas? O que nós temos que fazer para buscar essas receitas? Com que objetivo? Para preservarmos a nossa independência. Isso é preservar a independência para poder fazer esse jornalismo. Nós, na RBS, nós estamos trabalhando profundamente nesse conceito, exatamente com o objetivo de preservação da relevância da nossa atividade jornalística. Porque nós entendemos que nós temos como operadores de empresas jornalísticas, nós temos um compromisso com a sociedade. Então nós temos que gerar... E nós estamos trabalhando nessa direção e investindo muito, não cortando. Investindo muito. Né? Então, preocupado com esse momento, porque a gente não pode esquecer que é esse momento que vai criar os próximos momentos, é um encadeamento de situações. Preocupado com isso, digamos, a explicação para os cortes, enxugamentos e encurtamentos é de que o bolo publicitário está quase todo dirigindo para a televisão e, sobretudo, TV aberta. Não é? Então, as empresas que não dispõem de um veículo de televisão, elas estão sofrendo. Isso está visível aí, está claro. E, por outro lado, a TV aberta, e aí, fazendo uma análise da conjuntura toda,
A TV aberta, ela não está preocupada com densidade da informação, ela tem os telejornais, alguns melhores do que os outros, mas a TV não dá a TV aberta não dá aquela substância necessária para alimentar uma sociedade, sobretudo no momento de transição. Então, esse momento ficou muito ruim. Eu diria assim, ó, isso, de novo, é o mercado. Né? É o mercado. Realmente, no Brasil, a televisão aberta é o principal meio de comunicação de massa. Eu me permito discordar, Diniz. Eu acho que a televisão aberta, em alguns segmentos, ela cumpre muito bem esse papel jornalístico. Sim, em momentos. A TV aberta e assim, as novas formas de distribuição. Quantos canais especializados em informação a televisão paga, mas que nós temos e que são fundamentadas nesse bom jornalismo que nós... A revolução virá pelos canais. Mas já acontece que são fundamentadas, vamos dizer, nessas empresas multimídia que estão fazendo um papel jornalístico muito relevante para a sociedade brasileira. Agora, as empresas que começaram, né, no papel, né, as empresas tradicionais, essas têm que se transformar. Essas têm que buscar outros caminhos. E que ficaram nisso, têm que buscar outros caminhos para serem competitivas, inclusive com essas empresas multimídia que estão atuando. O Brasil tem uma realidade, tem, vamos dizer assim, a televisão aberta é o veículo líder do mercado publicitário brasileiro. Primeiro, é o veículo líder da audiência nacional e, por consequência, é o veículo líder do mercado publicitário brasileiro. Por consequência, pega a maior fatia do bolo publicitário brasileiro. Perfeito, é parte do jogo. As empresas jornalísticas que não foram para esse caminho têm que se movimentar para preservar a sua situação. Desculpe usar o exemplo da nossa empresa, da RBS. Não, ela é paradigmática. A nossa... Claro que nós fazemos parte rigorosamente desse mundo, rigorosamente com as suas coisas boas e com os seus problemas e com os seus desafios. Né? Agora, por que as nossas receitas, que também estão caindo, por que também estão caindo? Não pensa, as receitas de publicidade na área de jornal que também estão caindo. Mas por que nós temos a crença de que é possível preservar? Porque nós estamos trabalhando para buscarmos outras formas de gerar receita para a empresa, né, baseadas nessas tecnologias novas e tal, e que isso é que vai dar sustentabilidade para o nosso negócio. Quer dizer, nós temos hoje na RBS mais de 1.000 jornalistas, tá? Mais de 1.000 jornalistas. Nós temos falado ainda, uns dias atrás, o nosso novo presidente executivo, CEO, que é o membro da terceira geração, meu sobrinho, o Eduardo Sirotsky Melzer, ele preside executivamente a empresa, eu presido o conselho de administração da empresa, eu o comitê editorial. O Duda, numa conversa no comitê editorial, ele trouxe, Duda, todos nós o chamamos de Duda, ele é conhecido como Duda, ele trouxe um conceito muito interessante na linha de assim, olha, nós temos que repensar, nós temos que repensar essa reformulação das redações, sem dúvida, a partir da qualidade dos nossos jornalistas, mas será que nós não devemos botar para dentro das nossas redações matemáticos, engenheiros, tecnólogos, para nos ajudarem dentro da redação, fazermos essa conexão com o nosso público que não se comunica conosco e entre si exclusivamente por aquilo que nós mandamos para eles, mas que tem uma capacidade de conexão, uma capilaridade com redes sociais, com blogs, Então, veja que interessante, né? Até dentro desse conceito, quer dizer, nós investimos lá junto à universidade lá da PUC do Rio Grande do Sul, que tem um centro de desenvolvimento científico chamado Tecnopuc, nós criamos uma plataforma tecnológica voltada para produtos de jornalismo. E nós estudamos jornalismo, a aplicação do jornalismo, sob uma ótica tecnológica do consumidor, né? Daquilo que ele quer, que é diferente. Olha o que os jovens nesses protestos nos últimos dias no Brasil, olha o que ele está nos dizendo. Eu quero protagonizar. Sim. O meu protesto não é contra A, B, C, D ou E, o meu protesto é contra tudo.
né, ou contra vários, não é contra tudo, é contra várias situações, contra várias vezes, e eu quero protagonizar. Eu quero que vocês, empresas jornalísticas de credibilidade, responsáveis, eu quero que vocês me ouçam, e eu quero que vocês me ajudem a participar nesse processo. É essa leitura que nós estamos fazendo, e é isso que nós temos que fazer, e quem tiver êxito nisso, eu tenho certeza, vai ter muito orgulho, né, de continuar tendo o jornalismo como uma atividade relevante. Então, deixa eu continuar provocando você num assunto que, para mim, é de capital importância, que é essa coisa, essa insularidade da RBS. Né? Eu acho que, eu até já usei essa expressão inúmeras vezes, de uma linha de Tordesilhas que existe, em que, digamos, o centro norte e nordeste do Brasil ele tem uma mídia que, infelizmente, não tem a qualidade da mídia que vem do centro-sul, não é? Ou do sul-sudeste. Não é? Por que repito, a qualidade da Zero Hora, que eu não tenho acesso todos os dias, mas é um jornal de excelente qualidade, não pode chegar, não pode ter uma sub-Zero Hora no Recife, ou em Salvador, ou não sei aonde. Não é? E com isso nós estamos dividindo o país em qualidade jornalística. Eu acho isso... Para o momento, catastrófico. Mas eu acho que isso é ao mesmo tempo um alerta interessante, mas é uma oportunidade, não necessariamente para a RBS, quer dizer, mas é uma oportunidade para que esse tipo, e eu obviamente tenho por obrigação, eu conheço razoavelmente o funcionamento das empresas jornalísticas do nosso país, e eu devo te dizer que, de um modo geral, e também no Norte e no Nordeste, né, não há essa consciência. Né? Claro que sempre pode ter uma exceção, um desvirtuamento. Não, há grandes empresas, há empresas comprometidas com a sua visão, há empresas comprometidas com a visão local. Quer dizer, eu conheço e há. Né? Prefiro até não citar A, B, C ou D, claro. Mas eu conheço e há. Agora, nós fizemos uma opção, Diniz. Nós fizemos uma opção, quer dizer, na área de comunicação, na área de jornalismo, quer dizer, nós participamos, quando estamos em televisão, nós participamos do maior projeto, do projeto mais vitorioso, do projeto mais bem-sucedido da televisão brasileira. Nós somos a Rede Globo de televisão. Nós somos a Rede Globo de televisão no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e somos com muito orgulho, e ajudamos como todas as demais afiliadas, ajudamos a construir esse modelo vitorioso. Dos pés. Ajudamos a construir esse modelo, participamos desse modelo, somos os mais antigos afiliados da Rede Globo de televisão, então nós temos essa operação em televisão. Na área de jornais, na área de jornalismo puro, impresso e os seus desdobramentos, e você é leitor de jornais. Como está te sobrando tempo, faz uma assinatura da Zero Hora Digital que você gosta tanto. A de hoje eu já li, cheguei cedo, não estou em Porto Alegre. Faz uma assinatura. Mas está te sobrando tempo, faz uma assinatura da Zero Hora Digital que você vai acessar. E você vai ver a qualidade você vai ver a qualidade desse jornal, que é feito a partir de uma ótica local. Então, veja bem, esses protestos desses últimos dias eu asseguro a você que o leitor da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo ou do Globo, o leitor desses jornais, dessas marcas, eu também li esse jornal, também sou leitor desses jornais todos, teve uma informação perfeita em todas as desse episódio. Eu asseguro a você que o leitor da Zero Hora teve uma informação tão boa, tão qualificada quanto qualquer um deles. Asseguro a você. E que ele está tão bem informado, não apenas do que acontece no Rio Grande do Sul sobre o episódio, o que está acontecendo no mundo. Nacionalmente. Né? Ele tá tão bem informado. Essa é a nossa opção. Nós queremos uma prestação de serviço plena para o público que nós elencamos.
Tem espaço empresarial para se fazer isso em outros mercados? Pode ter. Pode ter. Nós, necessariamente, não focamos no nosso projeto empresarial esse viés, porque nós achamos que lá no Sul, com os títulos que nós temos 8 jornais hoje no nosso grupo, quer dizer, 8 empresas jornalísticas, 8 títulos diferentes no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós achamos que ali é um bom foco, nós podemos fazer isso com muita relevância, nós podemos fazer isso com muito investimento e num nível, né, olhando isso hoje dentro de um portfólio de negócio de um grupo empresarial, num nível adequado de risco, num nível adequado e num nível de excelência de prestação de serviços. Vamos fazer outro breve intervalo e vamos voltar porque nós temos uma pauta muito intensa. Voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que comemora 15 anos com uma série de entrevistas especiais. Hoje conversamos com o jornalista e empresário Nelson Sirotsky. Nelson, temos aqui, nesse terceiro bloco, um assunto que é importante, que vai definir, de certa forma, os rumos da informação no Brasil, que é a questão da regulação ou autorregulamentação, monitoramento da concorrência, são coisas que estão enfechadas, digamos, no mesmo tópico. Nos Estados Unidos, que é, digamos, um dos modelos que marcam a comunicação no Brasil, eles têm, desde 1934, uma entidade criada por Franklin Delano Roosevelt chamada FCC, Federal Communications Commission, cuja função primordial é monitorar. Ela atua também no conteúdo da mídia eletrônica, mas, sobretudo, monitorar a concorrência, não é? No Brasil, nós temos o CAD, que deveria fazer isso, não é? E aí nós estamos entrando num assunto importante, que é, digamos, a concentração da mídia no Brasil. Em alguns lugares, já houve queixas contra a RBS, que, embora ela esteja confinada, e não devia estar confinada no Sul, ela está muito, digamos, oligopolizada. Como é que você vê essa questão da concorrência, da concentração e da concorrência? Eu acho que esse realmente é um tema muito, muito excitante, né, e de uma dimensão muito ampla. E tem várias dimensões. Primeiro, assim, as empresas de comunicação, elas são empresas reguladas em todas as suas dimensões, como qualquer uma da atividade econômica. Então, no Brasil, quer dizer, nós estamos sujeitos à regulação de qualquer natureza, a começar por negócio de impostos, né? Para o negócio de impostos, né? Que tem uma falácia de as empresas de comunicação, os jornais não pagam impostos. Paga imposto de tudo que é natureza, paga PIS, paga COFINS, paga contribuição sobre o lucro, paga imposto de renda, tem uma isenção lá, negócio de papel e tal, tem uma imunidade no papel, mas nós somos regulados de todas as naturezas. A atividade jornalística, quer dizer, o controle sobre o conteúdo, esse é o grande debate. Esse é o grande debate, esta é a grande preocupação. Nós entendemos que o processo do jornalismo, e o nosso programa aqui é Observatório de Imprensa, ele tem que ser independente, ele tem que ser responsável, ele tem que ser plural, e ele tem que ser livre. E ele não pode estar submetido a qualquer tipo de tutela. Controle. Qualquer tipo de controle. Então, todos os mecanismos que se criam em nome de uma regulação que podem representar algum tipo de tutela para a atividade jornalística, para a liberdade de expressão, para a liberdade de imprensa, nós temos que ter muito cuidado na forma. No mundo, né, o mundo tem vários mecanismos, agora mesmo na Inglaterra se discute o relatório Leveson, como é que vai fazer, como é que não vai fazer, o que vai substituir o PCC, o PCC de lá a comissão de Press Complaint Committee, né? O que vai substituir, qual é o organismo que vai ser criado. Nos Estados Unidos, o FCC é um pouco diferente, porque o FCC também regula relações econômicas, regula propriedades cruzadas.
são vários. O modelo brasileiro, na área de regulação de conteúdo, a nossa posição, não pode existir nada. Não precisa existir nada. A prioristicamente. O jornalismo, esse independente e responsável, ele tem que ser muito responsável. E, evidentemente, quando se comete erros, quando tem problemas, ou quando as pessoas se sentem, de alguma maneira, violentadas pelo jornalismo que é feito, as pessoas têm o direito de quererem repor as suas posições, têm o direito de serem ouvidas. Essa é a nossa visão. Nós achamos que a melhor forma de fazer são com mecanismos autorregulatórios. São com mecanismos diretos na relação, estou falando na área do jornalismo, diretos na relação entre o público e o público, entre aquilo que nós produzimos, e o público consome, e o que o público consome e comerciante com relação a ele. Nós achamos que mecanismos autorregulatórios são as melhores formas. Isso não nos exime da responsabilidade, porque nós entendemos, e a regulação existe nesse sentido, o marco institucional, o marco legal brasileiro, ele permite que qualquer cidadão, não precisa de nenhuma lei nova, ele entre com uma ação de dano moral, ele entra com uma ação de calúnia e difamação contra um jornalista, contra uma empresa jornalística, em cima de uma matéria que não satisfaz. Embora o direito de resposta... Eu ia comentar exatamente o direito de resposta. Eu acho que se tem um aperfeiçoamento que nós poderíamos fazer, está voltado ao direito de resposta, e eu colocaria o direito de resposta retificante. O direito da resposta, porque o direito da resposta... Sim. De correção, quer dizer... não de discussão de doutrina. Não de discussão, porque doutrina é doutrina. Né? Agora, mas o direito... Nós, por exemplo, aqui, no nosso da RBS, nós temos um guia de ética e autorregulamentação jornalística, onde nós, de uma maneira transparente, nós colocamos para o público a nossa linha editorial, como nós nos posicionamos sobre o assunto, entre as coisas, a correção. Então, nós nos comprometemos de, diante do erro, a publicação da correção. Seja que plataforma for, a publicação não é. É um compromisso, é parte do nosso mecanismo de autorregulamentação. Mas talvez uma lei amparando especificamente o direito de resposta, no nosso entendimento, retificante, né, que corrige um erro que foi publicado, talvez seja algo que deva ser explorado. Na nossa compreensão, não precisa mais nada. Não precisa rigorosamente mais nada para isso. Por quê? Porque o cidadão tem a justiça para, a posteriori, ir buscar o seu reparo. Então não precisa novas leis, não precisa conselho de comunicação, não precisa nada disso. Deixa eu só falar sobre isso, que esse assunto é quente. É quente. Sobretudo o Conselho de Comunicação, que é um órgão consultivo infelizmente, o Senado brasileiro, porque o Conselho de Comunicação está na esfera do Senado, é um órgão auxiliar do Congresso, ficou abandonado, desprezado, agora voltou a funcionar de uma forma que eu acho capenga, mas isso não importa. O que importa é o seguinte: existe uma entidade que você já presidiu, que seu pai presidiu, aliás... Jaime também presidiu. O Jaime também, eu me lembro que privei com seu pai, fizemos algumas coisas, um curso para professores de jornalismo, foi a NJ e naquela época eu estava, não me lembro aonde, e nós fizemos um curso, o primeiro curso para professores de jornalismo, isso anos 80 ainda. Bom, não importa. Mas existe uma entidade chamada ANJ, e que eu vejo ela, e eu acho que você já se chateou comigo algumas vezes por causa disso, eu vejo que ela é um pouco cerceadora, ela é corporativa demais. Ela tira a flexibilidade, a diversidade que é necessária ao negócio jornalístico como um todo, não é? A Associação Nacional de Jornais, que todos nós participamos, e a nossa família tem uma atuação muito ativa nela, ela surge, né, lá na época da ditadura com o propósito da defesa da liberdade de expressão. Quer dizer, esse é o fundamento dela. Quer dizer, né, nada contra. Esse é o fundamento dela. E ao longo dos anos, ela é uma entidade empresarial, mas que tem uma preocupação com esse jornalismo livre, independente, responsável e plural.
Nós, na entidade, quer dizer, nós temos lá um comitê editorial em que vários diretores de redação participam de uma forma independente, trocam ideias de tendências, de caminhos, mas não há qualquer articulação na entidade do ponto de vista de conteúdo jornalístico, qualquer articulação, e qualquer articulação do ponto de vista de mercado, de posicionamento de mercado. Em absoluto, a entidade, a essência é a liberdade de expressão e a discussão da indústria. Veja bem, no tema que falamos, no tema de conselho de comunicação, a entidade defendeu e incorporou no seu estatuto um código de ética e autorregulamentação, obrigando aos seus associados que cumpram alguns elementos básicos do jornalismo e da atividade jornalística para poderem ser filiados à entidade. Caso contrário, não pode ser filiado à entidade. Entre as coisas que cada jornal afiliado à entidade tem o seu código. Tem o seu código de ética, como a RBS tem os seus, e a maioria dos jornais tem. Hoje todos os jornais têm. E que esse código de ética seja transparente para o público de cada jornal e que seja considerada nas relações de autorregulamentação entre o jornal e o seu público, e o seu leitor. Então, nós entendemos, quer dizer, a NJ presta um serviço para o país na liberdade de expressão, na defesa da liberdade, no acompanhamento de mecanismos que possam representar algum tipo de ameaça a esta ideia de tutela sobre o conteúdo da comunicação e por isso a NJ se posiciona muito firmemente contra qualquer movimento que represente risco à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Você me deu de mão beijada um assunto que precisamos encarar com seriedade, porque eu considero que é um risco, é um grande risco, uma grande ameaça à liberdade de imprensa, que é essa presença ostensiva e, ao mesmo tempo, sutil das confissões religiosas na mídia brasileira. Hoje, contrariando o espírito e a letra da Constituição. Nós temos hoje televisões abertas vendendo o seu horário, é uma concessão, vendendo o seu horário para confissões religiosas. Nós temos uma aberração dentro do Congresso que precisava ser corrigida, que são parlamentares que deveriam fiscalizar as concessões, mas eles são concessionários ao mesmo tempo. E isso eu acho que tinha que ser a grande bandeira da NJ, imediata. Eu posso, assim, eu dentro assim, de uma visão de liberdade e independência, eu tendo a concordar consigo. Quer dizer, existem algumas atividades que são incompatíveis com a atividade do jornalismo e da informação. São incompatíveis. Esta mistura de religião, de qualquer credo, de qualquer natureza, com a comunicação de massa, ela tem que ter muito cuidado. Ela pode ser até específica, né? Nós temos canais religiosos que estão ali com esse propósito. Nós temos no Brasil mesmo, dentro da televisão, tem canais assim, ó, esse aqui é um canal religioso, essa televisão é uma televisão da igreja X, né? E pratica a igreja X, e para esse propósito tem... Isso para mim, ok. Isso para mim, agora, o problema é a mistura. O problema sobretudo na TV aberta. O problema é a mistura, o problema é a confusão, né? E também traz uma outra deformação, quer dizer, quando tem essa confusão, você tem uma outra fonte de receita. Você tem uma outra fonte de receita... Que, né? É meia espúria. Que é meia obscura, que não é clara dentro do processo. E da mesma forma, eu tendo a concordar consigo também, quer dizer, esta questão da mistura da política partidária com o meio de comunicação é desastroso para esse processo. É desastroso para o processo. Para a democracia. É desastroso para a democracia. Então, né, eu acho que naturalmente está havendo uma
limpeza desse processo no nosso país. E mesmo aqueles que têm a atividade política, que ainda preservem ações na área, preservem atividades na área de comunicação, eu acho que começa a se criar uma consciência de que é impossível a continuidade disso. Quer dizer, o jornalismo, comunicação é um negócio muito sério, tem uma responsabilidade muito grande, tem um compromisso com a sociedade, tem um compromisso com o país muito grande. E nesta área, esse tipo de conflito de interesse não é possível. Não é? E eu realmente espero, né, que se crie uma condição e que este tipo de deformação a gente vá corrigindo ao longo do tempo. Nós vamos cobrar de você. Chegamos ao final desta edição. Queremos agradecer ao comunicador, empresário, jornalista Nelson Sirotsky, do Grupo RBS, pela entrevista em comemoração aos 15 anos do nosso programa. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.